Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, em que buscamos estudar os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas. Estamos vendo há algum tempo um estudo que Pedro Camargo Vinícius faz sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e que ele coloca logo no primeiro capítulo no livro Em Busca do Mestre. E são ponderações muito interessantes que nos ajudam a compreender melhor o alcance do que Jesus nos passou. Então, dando continuidade, ele mesmo coloca, prosseguindo nesta mesma ordem de considerações, porque estávamos vendo, por que nos preocuparmos tanto com o que temos de comer, com o que temos de vestir. Então estávamos nesta parte do Sermão do Monte, né? E ele coloca, prosseguindo na mesma ordem de considerações, aponta o mestre o exemplo das aves, considerando. Vede as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais do que elas? E qual dentre vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestido, por que andais solícitos? Vede os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá vós homens de pouca fé? Então Jesus lança esta questão, nos alertando quanto a esse excesso de preocupações que nós temos com o que comeremos, com o que beberemos, com o que vestiremos. Vede as aves dos céus, continua ele. O mestre recorre ao majestoso panorama da natureza que nos cerca. Ali ele vai buscar o seu material didático. Muitos têm os olhos. É porque Jesus fazia justamente isso, né? Ele olhava para a natureza, ele pegava tudo ali da própria natureza, dos próprios hábitos, do seu povo judeu, né? E trazia ali os seus ensinamentos com as ferramentas, com as palavras, né? Com as vivências que eles tinham, experimentavam. Então, repetindo, vede as aves do céu, diz Vinícius. O mestre recorre ao majestoso panorama da natureza que nos cerca. Ali ele vai buscar o seu material didático. Muitos têm, os homens, a aprender com as aves. A primeira e talvez a mais excelente das lições é a alegria de viver. Aprender com as aves, a alegria de viver. Porque como as aves ficam alegres quando amanhece. Elas cantam quando começa a amanhecer, não é? Então, como elas nos ensinam? Por que não reina em nosso meio aquele contentamento, aquela confiança sadia, aquele prazer inocente de gozar as belezas e os encantos que a vida natural proporciona? Um dos motivos, quiçá o principal, é porque não temos fé. A dúvida e o temor nos assaltam a cada passo, ensombrando o carreiro que percorremos. A desconfiança e as incertezas geram a seu turno outros fatores que contribuem para entenebrecer os nossos horizontes, roubando-nos a alegria de viver que os pássaros sabem desfrutar tão bem. Então, por que não conseguimos ter o contentamento das aves, né? E ele diz, talvez o principal seja porque não temos fé. E quem não tem fé
tem dúvida. Então, a dúvida e o temor nos assaltam a cada passo, né? Então, vamos aprendendo com essas lições. Homens de pouca fé, nos ensinava Jesus, não é? Quando os discípulos vacilavam em algum momento. E ele continua, coisas que entenebrecem os nossos dias, roubando-nos o contentamento, a ambição desmedida, porque existe uma ambição natural, né? A falta de qualquer ambição nos reduziria a viver eternamente como selvagens, né? Então é natural que se lute, que se busque, que tente se progredir, que tente se melhorar nisso, naquilo, né? Isso é natural. Agora, o que ele colocou aqui? A ambição desmedida, tendo como justificativa uma falsa previdência, cujo objetivo em realidade é acumular cada vez mais. Constitui a fonte de inúmeras inquietações que perturbam e afligem a vida humana. Então, é claro que ainda há aqueles que têm essa doença de acumular. Não resta dúvida, né? Há muitos que ainda trazem acumular e querem cada vez para eles traz mais conforto, não sei, bem-estar, ver ali a conta crescer do que exatamente desfrutar de alguns confortos, né? Então, há aqueles que realmente têm um objetivo muito grande em acumular. Não resta dúvida que isso continua, mas havia muito mais isso antes, né? Há décadas, há tempos atrás, havia muito mais esse prazer no acumular, né? Hoje, posso até estar enganada, mas a impressão que se dá é que é mais prazer em ter, mas não em ter em termos apenas de valores que trazem uma confiança, né? Que dizem que pode-se dizer que é para uma previdência para o futuro, para a idade, para deixar os filhos amparados, enfim, né? Tudo muito normal e salutar na medida certa, né? Mas muitas vezes passa-se muito além disso e o objetivo não é exatamente isso, mas sim uma ambição desmedida, querendo esse ter em termos de valores. Mas como eu dizia, me dá a impressão que hoje se tem muito também a necessidade de ostentar. E uma conta você não ostenta, é algo que fica para você. Com exceção daqueles que entram ali para o número daqueles que ganham em termos de valores, né? Aqueles poucos que são os maiores ricos do planeta, aquela coisa toda, né? Mas de modo geral é algo que fica para você, né? Então, dá-se a impressão de que hoje existe uma necessidade muito grande em buscar esses recursos que se tem, transformando-os em coisas que se expõem por si mesmas, né? A exposição do que se tem. Bom, mas vamos lá, vamos buscar Vinícius aqui. Então, mas ele diz, né? A ambição desmedida, tendo como justificativa uma falsa previdência, cujo objetivo em realidade é acumular cada vez mais, constitui a fonte de inúmeras inquietações que perturbam e afligem a vida humana. Nas sociedades das aves, porém, não se ajunta em celeiros. Ele está pegando aqui as palavras de Jesus, né? E porque não há celeiros, não há ladrões, nem homicidas, nem rivalidades, contendas e inveja. E porque não há celeiros, não existem trustes, nem carestias. Não há exploradores, nem explorados,
Não há igualmente miséria, orfandade e velhice desamparada. Todos vivem a vida de cada um e cada um vive a vida de todos, donde resulta a alegria de viver que os homens desconhecem. A filosofia, portanto, do não ajuntar em celeiros encerra a chave da felicidade presente e futura. No entanto, cumpre notar que as aves não são ociosas, nem abúlicas. Ao contrário, são essencialmente ativas e laboriosas. Agem no setor que a natureza lhes traçou, tanto como os homens no seu. Quando Jesus põe em destaque que elas não semeiam nem ceifam, quer dizer que não se preocupam única e exclusivamente com o corpo, como em geral fazem os homens. As aves cantam, festejam a natureza, saúdam a aurora que desponta, amam, constroem seus ninhos com arte e gosto, criam os filhos, revelando cuidados, desvelos e sabedoria. São, portanto, mais espirituais que o homem. Quanto ao alimento, obedecem ao preceito evangélico: buscai e achareis. Elas procuram e encontram necessário para a sua manutenção. Se nós procedêssemos assim, seríamos como as aves, venturosos. A terra dá, farta e abundantemente, pão para todas as horas. Aliás, para todas as bocas. O homem é que chegam, os homens, aliás, é que chegam no seu desvairado egoísmo a destruir as messes, ou então a restringi-las, ocasionando o destarte ou encarecimento do custo da vida. Ele está aqui trazendo uma crítica muito grande, né? Porque sabemos que café foi queimado, muita coisa é destruída para que os valores não caiam. Então é uma ideia, uma filosofia, um sentimento de fraternidade que ainda está muito longe do que devemos chegar. É isso que ele está colocando aqui, né? Destruir as messes ou então restringi-las, ocasionando destarte ou encarecimento do curso da vida. Sabemos que seguram-se algumas coisas, né? Porque muito no mercado baratearem o preço e não se quer que se barateie, né? Então segura-se para os tempos, para depois, não é? Então, no meio das aves não existem essas enfermidades que procedem dos vícios e das paixões inconfessáveis. Não havendo celeiros, isto é, ambição de acumular, as paixões egoísticas não encontram ambiência propícia onde proliferar. As doenças são fruto do meio. É indispensável terreno adequado ao seu desenvolvimento. Os melhores adubos e fertilizantes para produzi-las são as multiformes modalidades do egoísmo. Tais flagelos são desconhecidos das aves do céu. Outro ensinamento que aprendemos com elas é o modo de criar os filhos. As aves criam os filhos para a vida, como a vida é, com toda a naturalidade, sem artifícios nem disfarces. Dão-lhes plena e cabal assistência enquanto necessitam. Levam-lhes o alimento ao ninho, deitando-o cuidadosamente na boca. Logo que emplumam, são instruídas na arte do voo. Os pais os acompanham nas primeiras tentativas, enquanto as asas não se acham suficientemente desenvolvidas. Depois deixam-nos em liberdade, para que hajam por si próprios, integrando-os na vida social ou coletiva. Nós pretendemos para os filhos
Pretendemos, aliás, que os filhos sejam uma espécie de propriedade nossa. Escolhemos previamente a profissão que devem abraçar, contrariando por vezes suas tendências e vocações inatas, esquecendo-nos de que eles são espíritos reencarnados, trazendo do seu passado erros a retificar, culpas a ressarcir e problemas pessoais e particulares a resolver. Forçar, pois, os filhos a trilhar uma rota na vida para a qual não se sentem inclinados é concorrer para desapontamentos e fracassos. Enquanto crianças, procuremos ensinar-lhes pela palavra e, sobretudo, pelo exemplo, a boa e sã doutrina. Inspiremos-lhes o sentimento do bem, a noção do dever e a ideia de justiça. Além disso, conformemo-nos em deixá-los livres como as aves do céu, com os seus filhotes, cujas asas já se prestam a assegurar-lhes o equilíbrio do voo, imagem simbólica do equilíbrio da vida na esfera da liberdade, onde a cada um será dado segundo as suas obras. Então, por mais que nós tenhamos receios, por mais que nós gostemos de controlar a vida dos nossos filhos, até apontando as escolhas dos caminhos, temos que amadurecer, observando a natureza como Jesus nos ensinou, e percebermos que esse amparo mais direto enquanto eles necessitam. A partir do momento que eles conseguem levantar o voo, fazer as suas próprias escolhas, é preciso que deixemos, a cada um segundo as suas próprias obras, até para nos pouparmos, se fôssemos mais inteligentes, nos pouparmos de situações que um dia se reverterão contra nós mesmos, pelas induções, pelos conselhos intencionados em direcionar para uma coisa para outra, e que depois o tempo vai mostrar que não era bem assim, que não foi a escolha devida, não foi a escolha acertada, porque não partiu do coração daquele filho. Então, inteligentemente deveríamos entender que, assim como gostamos de fazer as nossas próprias escolhas, nossos filhos também, né? E isso é um grau de amadurecimento que temos que desenvolver. E está aí a natureza a nos ensinar, como nos aponta Jesus, né? Então, seguindo nesta concatenação de ideias, adverte o mestre: e qual dentre vós, com todos os cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? É mais um estímulo à nossa razão no sentido da fé. Por que nos impacientarmos e nos afligirmos no que concerne ao imprevisível ou ao inviável? Se não está ao nosso alcance solucionar um problema, é estultícia nos preocuparmos com ele e, por causa dele, vivermos inquietos e preocupados. Vede os lírios do campo, como eles crescem, continua o educador excelso. Não fiam, nem tecem, e acrescentamos nós: não procuram costureiros nem modistas, e eu vos digo que nem Salomão em sua glória se vestiu como qualquer deles. Quanto aos lírios, notemos a circunstância notificada pelo mestre. Vede como eles crescem, isto é, notai como todos vão aurindo, através de suas raízes, do mesmo solo, os elementos necessários ao seu desenvolvimento. Cada um retira o necessário às suas necessidades. Não há atritos entre eles.
crescem pacificamente um ao lado do outro, vestindo-se com garridice e pompa maiores que os da corte de Salomão, a mais rica, opulenta e afamada daquela época. E conclui o Rabi: se Deus assim cuida das aves e das plantas, não cuidará de vós, homens de pouca fé? Ou sereis como os gentios, descrentes, materialistas, que vivem inquietos e sobressaltados, indagando o que comeremos ou com que nos vestiremos? Vosso Pai Celestial sabe do que precisais, portanto, buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado e a sua aflição. Não há o que Jesus não nos tenha ensinado, alertado, orientado. No entanto, estamos nós aqui, em tempos de mais inquietude do que nunca, em tempos de mais inquietação do que nunca, de ansiedade que cresce e toma conta, né? A ansiedade é natural que tenhamos. Há momentos em que estamos aguardando algo, é natural, né, que se tenha ali ansiedade, mas tomarmos cuidado, porque a ansiedade não pode nos dominar. Nós temos que saber dominar a ansiedade e não permitir que ela tome conta de nós. Expectativa disso, daquilo é natural, mas temos que aprender a saber esperar, saber aguardar. O tempo se encarrega de restabelecer tudo, seja de que forma for. Lamentavelmente, os homens invertem esta advertência, cuidando com exagerado afã de tudo o que concerne ao corpo, com menosprezo do espírito e suas legítimas necessidades. Embevecidos com o reino da terra, esquecem-se do reino de Deus e de sua justiça, esperando que os problemas espirituais se solucionem automaticamente e a sua revelia. Ora, o que Jesus promete é o contrário. Cuidai, diz ele, das questões de ordem espiritual que são eternas, e recebereis gratuitamente e de acréscimo os bens temporais, durante o curto período em que os mesmos vos sejam úteis. Os homens, no entanto, descrendo dessa solene promessa, continuam dedicando todos os seus esforços e as melhores de suas energias e possibilidades às solicitações e exigências insaciáveis de uma existência transitória, esquecido dos deveres para com a vida imortal, certa e positiva, no seu curso eterno e nas consequências que decorrem da maneira como a fruímos e a orientamos. Acumulando males e aflições, ensombram o futuro com seus pressentimentos e presságios pessimistas. Como, pois, estranhar que este mundo seja um reduto de angústias e sofrimentos? Como, pois? Então, vamos fechar com esta pergunta. Como, pois, estranhar que este mundo seja um reduto de angústias e sofrimentos? É como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como agora vamos indagar que mundo é esse? Que quantas desgraças, o que está acontecendo? Como vamos indagar isso? Se isso é resultante do que temos feito de nós mesmos, das nossas vidas. Então, vamos fechar com esta questão.
Como, pois, estranhar que este mundo seja um reduto de angústias e sofrimentos? Ou seja, o que tem povoado a nossa mente? Quais estão sendo, o que é objeto da nossa atenção intensa? Vamos ver. Se é muito mais o corpo, com certeza estamos trazendo para nós dias de muitas aflições, porque o que nos alimenta é o foco que nós dermos às necessidades da nossa alma. Vamos refletir sobre essas profundas lições, que são os ensinamentos de Jesus, com muita gratidão, com muita confiança. Peçamos a Deus que clareie para nós o entendimento. Que fiquemos em paz.